não Hodgkin, o melhor cenário é o vice substituir o titular, mas não o suceder. Seria melhor convocar novas eleições. Os poderes executivo e legislativo também não deveriam se misturar. A história mostra que tivemos vices que atrapalharam e que ajudaram. O pesquisador político da Fundação Casa de Rui Barbosa, Júlio Aurélio, também critica a possibilidade de o presidente do Legislativo suceder o titular do Executivo. É importante garantir que a orientação política escolhida em eleição popular se mantenha. O presidente do Legislativo, por exemplo, admite outra dinâmica de eleição indireta. Então, está aqui, o jornal O Globo de ontem, né, nos informando sobre essa possibilidade, né, de mudança e dessa economia, e que esse dinheiro realmente seja usado, né, em benefício do povo, de todos nós, e não, né, nesse absurdo de valores para os gabinetes dos vice-governadores, vice-prefeitos, né? O outro assunto que eu achei interessante, escrito e assinado pelo Fernando Gabeira, que deixou a política em 2012. Hoje ele atua na área de jornalismo, viajando pelo Brasil inteiro e, né, pontuando coisas interessantes do nosso país, né, pessoas interessantes, comunidades que estão fazendo a diferença, pessoas que estão fazendo a diferença no nosso país, em pequenos lugares, enfim. Mas ele não deixa de ser um cidadão e de participar e fazer esse papel altamente esclarecedor e reflexivo para nós, que somos, eu sou, né, ignorante em milhares de questões, né, dentro da nossa política, mas é bom a gente ter uma pessoa que tenha vivido dentro do ambiente político, que tenha tido uma experiência profunda dentro da política e que possa, então, desvelar para a gente, né, com um olhar, eu acho até um olhar assim, bastante cuidadoso, bastante atento, o que está acontecendo nesse momento e no que é importante a gente colocar a nossa atenção. Ele começa o artigo dele no jornal o Globo também falando o seguinte: furacões, ciclones e tsunamis são fenômenos dinâmicos, chegam e passam. Costumo trabalhar com desastres naturais, tempestades devastadoras. De um modo geral, o presidente de um país, né, sobrevoa a região, verte uma lágrima diante das câmeras, anuncia uma ajuda financeira que, além de ser realmente menor do que vai enviar, no fim é parcialmente devorada pela corrupção local. Nós temos acompanhado isso em várias localidades do país, especialmente na região de Nova Friburgo e Teresópolis, vocês lembram, né, daquela tragédia que foi lá, e o desvio de dinheiro que aconteceu. Pois é, isso é real. O que foi arrasado, continuou Gabeira, agora não é um pedaço de terra, mas um sistema político eleitoral. E não há presidente para ajudar, pois está agarrado aos escombros para não ser levado pela enxurrada. De qualquer forma, com ou sem ajuda, o problema que se coloca é sempre esse, : como reconstruir nosso país? Apesar de figurar no topo da lista de países dominados pela corrupção, o Brasil tem condições de superar esse estágio a partir da vontade de uma boa parte de seu povo, nós. Não acredito tanto em lição de moral. O que vai funcionar é tornar o risco da corrupção extremamente alto para quem se deixa ou
quem se deixar seduzir por ela. O primeiro e grande passo para isso foi a Lava Jato, que revelou a possibilidade de uma investigação eficaz que sobreviva ao arsenal de artifícios jurídicos do próprio sistema corrompido. Algumas outras operações morreram na praia. A Lava Jato sobreviveu às pancadas dos bandidos mascarados, mas também dos bem-intencionados defensores do Estado de Direito. Ela cumpriu o papel histórico de apontar para um futuro em que a qualidade da investigação torna muito mais arriscado escolher o caminho do crime. Necessita de outra medida importante para que o risco seja maior ainda. 2 pontos. O fim da impunidade garantida pelo foro privilegiado, que, aliás, será votada nessa quarta-feira. Essa lei, precisamos dizer não à Lei 280, para acabar com essa questão do foro privilegiado. Com essas 2 colunas erguidas, o processo de reconstrução do edifício devastado torna-se mais promissor. Finalmente, uma articulação entre os políticos que sobreviveram à tempestade e os que virão nas próximas eleições pode ser a amálgama de algo próximo da expectativa popular. Não tenho muitas ilusões, diz ele. Em 2012, já fora da política eleitoral, percorri grande parte do país falando para jovens candidatos a vereador. A sensação que tive na época foi a de que a maioria esmagadora queria se integrar ao esquema político tal como ele existia, inclusive, sobretudo, com seu potencial de enriquecimento. Enfim, os vereadores sonhavam com ascensão social, grana. Era possível ler nos seus lábios: eu também estou aí, o que há? Também estou nessa boca. Esses anos foram muito tristes para mim, confesso Gaveta. Por mais informações que tivesse, a delação do Odebrecht, pelas circunstâncias, trouxe um grande impacto emocional. Trouxe mesmo. Houve algumas decepções, mas não creio que o caminho seja apenas criticar as pessoas. Não eximo ninguém da responsabilidade. Mas no sistema político partidário brasileiro, era praticamente impossível vencer uma eleição majoritária sem aceitar as regras do jogo. É preciso mudá-lo, senão os que ainda não caíram, cairão no futuro, sejam experientes ou não. E é algo que precisa ser feito agora, ou seja, é necessário uma mudança política, uma reforma política. Algumas medidas parecem sensatas. Uma delas, o fim da coligação proporcional, nas quais você vota num candidato e acaba elegendo gente indesejável na sua carona. Outra é a cláusula de performance. Partidos que não têm representatividade, algo que se mede eleitoralmente, não podem ocupar o espaço público, o espaço político. Eles tornam o presidencialismo de coalizão um fracasso ético anunciado. Finalmente, para não ir muito longe, o programa eleitoral gratuito, que é uma jabuticaba. É possível suprimi-lo. Com seu fim, desaparecem também as grandes somas de campanha, os marqueteiros fissurados por grana. É possível um caminho intermediário, algumas inserções. Nesse contexto, a imprensa precisaria cobrir as eleições proporcionais também, algo que o faz com muita relutância. Ainda assim, embora ganhe meu pão na grande imprensa, é preciso admitir que o mundo mudou. Ela não é o único canal para se comunicar com a sociedade, a grande imprensa. Não há razões para essa programação patética,
falsamente chamada de gratuita, pois na verdade é paga por nós, que somos os contribuintes. Não existe propaganda gratuita, minha gente. Nós pagamos essa propaganda. A esta altura, sei que muitos estão perguntando se já combinei com os russos. Haverá sempre uma grande resistência à mudança. Mas se a sociedade não for capaz de impor um caminho de transição para 2018, as regras do jogo vão estraçalhar de novo as melhores intenções. Voltando aos desastres naturais, sempre me impressionei com os japoneses. Sadao, novamente os japoneses aqui na pauta. Por mais desolador que seja o panorama, esfregam as mãos e reconstroem tudo com rapidez. Vocês lembram do tsunami lá no Japão, como foi? O tsunami provocado e que depois gerou outros muitos problemas, né? A gente lembra, né, dos japoneses realmente rapidamente se uniram e partiram para a reconstrução. Pontes que levamos anos para construir no Brasil, consumindo milhões com propinas, reaparecem em semanas novas, honestas, reluzentes. Bobagem supor que vamos nos comportar exatamente como os nossos irmãos japoneses. O peso cultural é acachapante, consome gerações para se transformar, mas tudo muda. É verdade. É uma cultura, né? É uma cultura que vem se desenvolvendo assim há muitos milhares de anos, né? Nós ainda somos muito novos aqui, muito iniciantes, né, em tudo, e muito ignorantes também. Então ainda não temos, né, essa cultura solidária, cooperativa, né? Essa cultura que passou por guerras, né? Enfim, isso faz muita diferença, né, na maturidade de um povo. O Brasil, que iniciamos com o movimento das diretas, já não existe mais. Nossa geração de políticos não soube ler os sinais no horizonte. A delação do fim do mundo é o prenúncio de um novo mundo. Será que agora, escrito em letras garrafais e até com desenhos, finalmente vamos compreender em que país vivemos? Pois é. Tá aí pra gente se apropriar, né, um pouquinho mais da nossa história, né? Cada país tem uma história peculiar, muito peculiar, né? Que tem a ver com desde da época que ele iniciou a sua vida, né, no planeta. Os japoneses, nossos irmãos, são um povo milenar, né, com uma cultura milenar, com uma experiência, né, de relacionamento, de medicina, de educação, de convívio, de disputa de espaço muito diferente da nossa, que somos um povo com apenas 500 e poucos anos, né? Somos muito, muito jovens, muito jovens. Então, isso faz com que realmente a gente ainda tenha um comportamento, né? Uma resposta, uma atitude imatura diante do que a nossa história está nos pedindo. E nos falta, essencialmente, educação política, né? Participação na vida política, participação como cidadãos mesmo, né, que somos. Nós ainda não nos apropriamos do que é essa engatinhando, estarmos de perto. Que é engatinhando, a gente está ainda muito apoiado, a gente consegue se apoiar, né? Muito conseguimos sentir o que afeta os outros. Eu acho que realmente nós engatinhando, a maior parte de nós brasileiros, eu me sinto engatinhando. Acho que a gente está de pé, querendo simplesmente falar, esta é a minha terra, este é o meu povo.
É este que, sabe, a gente está num momento muito, muito importante. Achei muito especial esse artigo do Gabeira, nesse momento, né? Para a gente realmente, sabe, aceitar com humildade a nossa aprendizagem, mas não desistir dela, né? É isso mesmo, a gente está, né, engatinhando, mas estamos ficando de pé. E estamos cada vez mais olhando à nossa volta e podendo falar, não, isso a gente não quer, não, isso aqui a gente quer. E é por aí que a gente deve caminhar mesmo, né, no nosso dia a dia. São 12 horas e 45 minutos. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês e até